Em 1903, existiu um homem chamado Dalton, e ele foi um homem que, quando pensava sobre o átomo, ele imaginava sendo uma esfera perfeita e indivisível, tanto que daí surge o termo átomo, ou em português, não indivisível. Ele chega a esse pensamento depois de alguns experimentos de química. Assim podemos considerar ele um dos primeiros químicos experimentais. Ele fez um postulado sobre as suas descobertas. Um deles é de que, primeiro, toda a matéria é formada por entidades extremamente pequenas, os átomos. Segundo, os átomos são indivisíveis. Terceiro, o número de átomos diferentes que existem na natureza é relativamente pequeno. Quarto, a formação da matéria se dá por meio de diferentes associações entre átomos iguais ou não. Essas associações são os átomos compostos, ou o que chamamos de moléculas. Claro que essas ideias não ficaram estagnadas no tempo. Em 1904, um homem chamado Joseph John Thomson decidiu entrar num debate e entrou de uma forma nada convencional. Até porque ele não adicionou muitas coisas, mas sim tentou dar uma atualizada no pensamento atual, que inicialmente era somente uma esfera redonda e robusta. Agora era uma esfera redonda robusta que possuía cargas positivas e negativas na sua composição, assim formando como se fosse um pudim de ameixas. Isso foi descoberto por conta de experimentos que demonstraram a natureza elétrica dos átomos. Com isso, podíamos ter uma ideia nova de como os átomos funcionavam. Em 1911, um homem chamado Ernest Rutherford pensou em uma nova ideia sobre o átomo, de que ele estava sendo uma esfera pequena e bem densa, com prótons e nêutrons, e que os elétrons estavam flutuando sobre essa esfera pequena e densa de prótons e nêutrons. Chegou nessa ideia através de um experimento que também é bem legal. Ele lançava um átomo através de um conteúdo radioativo e com o alvo sendo uma camada placa de ouro. Era basicamente lançada o átomo e esse átomo batia nessa placa de ouro, a qual liberava elétrons por toda uma certa região. E nessa certa região possuía um material fluorescente, que nisso conseguimos ver a qual iluminava outras partes que não era somente a direção em que o elétron se moveria. Então foi concluído que existia algo além somente de prótons e nêutrons e os elétrons tudo grudado dentro do átomo. Muito provavelmente eles estavam separados. Então chega 1903 e Niels Bohr atualiza esse conceito demonstrando que também existem camadas eletrônicas. E nas suas diferentes camadas é possível observar algumas coisas que ajudam a compreender mais sobre os átomos e suas propriedades, já que ele notou que certos elementos da natureza possuem diversas colorações. Nisso foi percebido que quando varia a coloração de certos elementos simboliza que algo está acontecendo. Isso sabemos hoje que é a estimulação dos elétrons na última camada, o que para a ciência moderna facilitou demais o entendimento sobre diversos elementos químicos. Claro que em 1926 chega Schrödinger e começa a ter ideias mais loucas e insanas possíveis, que não vamos falar aqui, mas saiba que ele fala coisas que até faz sentido. Até porque uma coisa muito colocada na sua visão de modelo atômico é o fato de que não conseguimos medir a posição e a velocidade ao mesmo tempo, pois é um ou outro. É esse tipo de informação que nós temos. Com isso, Schrödinger traz novas ideias de pensamentos do átomo, já que ele é composto por elétrons que andam muito rápido, mas não saem de um mesmo lugar. Então faz sentido supor que existe uma nuvem de probabilidades. Então, assim é montado o esquema que é hoje utilizado a esse conceito, de formas muito melhor aplicadas. Nisso é percebido que pelo átomo possui diversas poucas camadas, fazem com que as nuvens de probabilidade diminuam ou cresçam conforme o número de camadas que esse elétron possui se organiza, tendo no total 7 órbitas, cada órbita com sua camada. Para a camada S é representada uma esfera comum que conhecemos. Para a camada P, é a representação de meios círculos. Para a camada D, são balões a 45 graus a cada eixo de referência. Para a camada F, são elipses a qual estão direcionadas para todas as direções possíveis, com um centro de raio da órbita entre a elipse. Nisso entra o conceito que chamamos de spin também, mas isso já é uma coisa mais complexa. Coisa que precisamos entender é que o átomo vai estar ou direcionado para cima ou para baixo, invertendo o seu campo magnético conforme for realmente detalhado e direcionado os spins.